Olá, galera esperta! Hoje vamos finalizar a playlist de microbiologia. E antes disso, não se esqueça de dar seu like para o YouTube, recomendar nossos vídeos para outras pessoas que queiram conhecimento. E se você não for ainda inscrito, se inscreva no nosso canal acionando o sininho. Beleza? Agora vamos biologar? Põe sangue nesse olho, que a bola da vez é Reino Fungi. O objetivo dessa aula de hoje é conhecer a história natural desse grupo taxonômico, entender o ciclo reprodutivo e vegetativo dos fungos, que é muito importante porque cai no Enem, está lá nas competências e habilidades, e analisar a maneira de como os fungos são classificados. Beleza? Vamos que vamos! Foi descoberto um fungo amazônico que degrada plástico sem oxigênio. Você quer saber um pouco mais sobre isso? Assista a aula até o final que você saberá. Beleza? Vamos lá. Reino Fungi é um reino que vai enquadrar todos os organismos chamados de fungos, todos os fungos. Antes eles eram confundidos com plantas, mas são quase animais. Eles são eucarionte por ter a membrana nuclear ou carioteca na sua célula. Eles podem ser unicelulares, formados por uma única célula, é o caso das leveduras ou levedos, ou podem ser pluricelulares, no caso daqueles fungos que têm corpo de frutificação ou os bolores. Beleza? Eles também vão ter nutrição heterotrófica por absorção. O que isso quer dizer? Que ele vai colocar enzimas e onde essa enzima vai quebrar as moléculas e depois ele vai absorver. Há fungos que podem ser parasitas, outros decompositores. Beleza? E tanto fungos como as bactérias são muito importantes para a reciclagem da matéria orgânica em decomposição. Vamos que vamos! Claro que atualmente foram conferidas, identificadas 70 espécies novas de fungos. É um grupo bastante biodiverso. Os fungos eles vão ter como reserva energética o glicogênio. Então isso aproxima ele do reino animal, ou seja, dos animais, porque tanto eles como os animais vão ter como açúcar de reserva o polissacarídeo glicogênio. Mas eles se assemelham aos vegetais por ter parede celular nas suas células. E essa parede celular é composta pelo polissacarídeo quitina, o mesmo presente no exoesqueleto dos artrópodes. Os fungos pluricelulares, eles possuem hifas, então o nome da célula deles é chamada de hifas, que são filamentos capazes de quê? De liberar enzimas digestivas que vão ocorrer essa digestão extracorpórea, ou seja, da matéria orgânica. Os produtos da digestão são absorvidos, por último, pelas hifas. A reunião de várias hifas, muito bem, teremos o micélio, ou seja, esse conjunto de hifas. E os fungos podem produzir uma forma de resistência chamada de esporos para sua reprodução. Então você pode ver aí na imagem das hifas, que são justamente nos fungos pluricelulares. Mas atenção, os fungos, por mais que eles são pluricelulares, uma boa parte, mas eles não formam tecido verdadeiro. Beleza?
E essas hifas, elas podem ter um núcleo monocariótica ou 2 núcleos dicariótica. Beleza? Então, só fechando, esse emaranhado de hifas constitui um micélio, você está olhando na imagem, e pode crescer indefinitivamente quando ocorrer alimento. Tem que ter alimento disponível para ele crescer. A massa citoplasmática prolonga as hifas, fluindo para as extremidades das galerias em construção, principalmente. E atenção, o ambiente que o fungo adora, ele ama, adora, é ambiente úmido, ou seja, umidade é ambiente para o fungo crescer. E essas hifas podem ser septadas ou cenocítica ou aseptada. As hifas septadas, quando se olha na imagem, elas vão ter uma parede dividindo as células, os septos, por isso o nome septadas. E se ela não tiver esse septo, ela é cenocítica. Então o citoplasma vai ser comum com esses núcleos aí que vocês estão vendo na imagem. Beleza? Vamos que vamos! E como será a classificação dos fungos? A classificação do quinto filo, que eram os deuteromicetos, já pode, não é mais considerado um grupo deles, que eram os fungos imperfeitos. Então houve uma reorganização e muitos organismos foram realocados para os demais grupos. Então na classificação antiga tinha os ficomicetos, que não possuem corpo de frutificação. Aí tinha os ascomicetos, os basidiomicetos e os deuteromicetos, onde foram extintos. Atualmente vamos ter somente 4 grupos do reino fungi. Os citridiomicotas, os zigomicotas, os ascomicotas e os basidiomicotas. Falando de cada um deles, olhando aqui essa árvore filogenética que vai aparecendo, o primeiro fungo que surge do ancestral são os citridiomicotas, que são fungos flagelados, são fungos aquáticos. E com a perda desse flagelo, você olhando aí, vai surgir um tipo de esporo chamado de isósporo, dando origem ao grupo zigomicotas, que são os fungos que desenvolve chamado de bolor negro. E com o aparecimento do corpo de frutificação, surgem os ascomicotas, que vão ter um corpo de frutificação igual a um cálice, que esse corpo de frutificação é chamado de ascocarpo, e o nome do esporo, ascosporo. E pelo aparecimento do basidiocarpo, onde todos vão ter corpo de frutificação, que é o nome do corpo de frutificação, é o basidiocarpo, e ele forma o que? Os basidiósporos. Beleza? Então esse é o basidiomicota. Então falando de cada um deles, os citidiomicotas vão ser aqueles fungos unicelulares, leveduras, ou filamentosos, formando micélios, e onde essas hifas são cenocíticas. Apresentam flagelo, alguns têm estágio no seu ciclo de vida, esses flagelos no ciclo de vida, inclusive os próprios esporos. São fungos aquáticos. Os zigomicotas, eles vão ter hifas cenocíticas, formam os esporos sexuados chamados de ascosporos, zigosporos, e eles não têm corpo de frutificação. Um exemplo desse grupo é o bolor negro que dá sobre o pão. E os ascomicotas são aqueles fungos que vão ter hifas septadas, formam os esporos sexuados chamados de ascosporos, agora sim, e hifas especializadas chamadas de ascos. Algumas espécies formam que o ascomas, e o nome do corpo de frutificação é o ascocarpo.
Esse grupo encontra as leveduras chamadas Saccharomyces cerevisiae, muito utilizado para obter produtos como nas indústrias de bebidas alcoólicas e para obter também produtos de alimentos, como queijo, alguns tipos de queijo também. E são muito importantes. E também alguns são parasitas, causadores de micoses para o ser humano, por exemplo. Então esse grupo é muito importante. Os basidiomicotas eles vão ter hifas septadas, formam os esporos sexuados chamados de basidiosporos. E claro, as hifas é chamada de basídios. E eles vão ter um corpo de frutificação, que é o basidiocarpo. Nesse grupo estão incluindo aqueles fungos chamados de cogumelos e orelha de paus. Então, esse é muito fácil porque orelha de paus e cogumelos, eles pertencem ao grupo basidiomicota. Beleza? E vamos que vamos. Então, o ciclo de vida deles começa assim, dos fungos. Olha só como é bem fácil. Tem as hifas férteis, diploide ou 2N, vocês estão olhando aí na imagem. Essas hifas férteis vão sofrer uma meiose espórica, ou seja, vai formar o basidiosporo ou ascosporos, dependendo do grupo. Então, esses esporos eles são formados através da meiose, beleza? E esse esporo vai cair em lugar propício para o crescimento dele, ele vai germinar e desenvolver nas hifas, ou seja, formando micélio. Essas hifas vão ser monocarióticas, porque foi reduzido o número de cromossomo, de diploide para haploide. Lembra que esse esporo é haploide, só tem só metade do conjunto. E esse micélio primário vai se fundir com outro micélio compatível. Então, essa fusão dessas hifas é chamada de plasmogamia, que é a fusão das hifas desse citoplasma. Então, eles vão ter um citoplasma único. Então, plasmogamia é a fusão do citoplasma. E com isso vai formando as hifas dicarióticas, onde cada hifa vai ter 2 núcleos por causa dessa fusão. E formando esse micélio secundário, dicariótico, e vai desenvolvendo um corpo de frutificação. Ou corpo lá do cogumelo, ou o ascocarpo, que são hifas dicarióticas. E formando a hifa fértil, ocorre essa fusão desses núcleos e formando uma hifa monocariótica diploide, que são as hifas férteis, continuando o ciclo. Beleza? Vamos que vamos. Os Critiodiomicota, eles vão ser fungos, como eu falei, aquáticos, e vão ter flagelo em alguma fase de vida, e são os primeiros a decompor a quitina. Eles vão decompor a celulose também. Os zigomicotas, muitos vivem no solo. Eles têm importância farmacêutica porque os cientistas podem produzir hormônios e podem produzir anti-inflamatórios. Eles não têm corpo de frutificação e podem ser formadores de micorriza. Micorriza é uma associação de fungos com raízes de plantas. Então é uma relação simbiótica, de mutualismo, onde um depende do outro para sobreviver. E alguns parasitam cogumelos. Beleza? Vamos que vamos. O ciclo de vida do Rhizopus, que é o bolo negro, mostrando aí a imagem, e mostrando aí que após a fecundação no interior do zigosporângio, vai formar uma massa citoplasmática, como vocês estão vendo, diploide, com o número de núcleos diploide, resultantes da cariogamia. Essa massa citoplasmática é chamada de zigosporo. Tá? Então, o que vai acontecer aí? Esse zigosporo que é formado vai ser liberado no ambiente e vai desenvolver no micélio novo, haploide.
Beleza? Vamos que vamos. O Basidium micota são os populares cogumelos de orelha de paus, mas podem ter unicelulares também. Eles vão ter hifas septadas, muitos formam micorrizas também com plantas. Os basidiocarpos vão formar os basidiosporos. Um exemplo disso são os cogumelos do gênero Psilocybe, que são cogumelos alucinógenos. A manita, que é um fungo também, que tem micotoxina, e a orelha de pau. Mas tem um cogumelo comestível também que se enquadra nesse grupo, que são os champignons, que são bem nutritivos. Beleza? Vamos que vamos. O Ascomycota tem a maior biodiversidade, vão ter hifas septadas, eles vão ter ascocarpo, que alguns deles formam corpos de frutificação, mas não são todos. E esse ascocarpo forma um ascosporo. É o grupo das leveduras, na maioria. O claviceps, que vai formar o ácido ligésico, que é o LSD, que é utilizado numa droga. E o fungo parasita, a Candida albicans, que causa candidíase ou sapinho, é desse grupo. Então pode ver que olha, o ascocarpo, esse corpo de frutificação igual uma tacinha. Beleza? Vamos que vamos! E aqui várias biodiversidades aí, tanto de ascocarpo como de cogumelos. Beleza? Vamos lá! A importância dos fungos. Eles têm uma grande importância na decomposição, na ciclagem da matéria, eles e as bactérias. Então isso é importante nisso. Muitos produzem toxinas, como o aspergilo e o ácido ligésico, né, que é muito importante como para auxiliar com um agonista dos neurotransmissores, lá da serotonina. E alguns ajudam na fabricação de queijos, como o queijo Roquefort, Gorgonzola e o Camembert. Que o Saccharomyces cerevisiae é conhecido também como fermento de padaria ou fermento biológico. Então esse fermento é um fungo desidratado. Atenção! Então ele que é utilizado para produzir queijos, Roquefort, Camembert e Gorgonzola. E ele também é utilizado para produzir bebidas alcoólicas. E isso na fermentação, através do processo de fermentação. Queijo também produzir vinhos, cervejas, bebidas destiladas, entre outros. E produzir a fermentação do pão, da massa do pão. Mas atenção, o que vai fazer a massa do pão e do bolo crescer é o gás carbônico. Tá? Então esse fungo, que é o fermento, ele é um fungo unicelular, é uma levedura. Ele também é conhecido como levedo de cerveja. E eles também estão na cadeia alimentar. Alguns deles podem ser consumidores, sendo predadores de outras espécies, decompositores e também podem ser parasitas. Eles podem estar em associação ecológica, chamada de mutualismo, que é uma associação obrigatória. Exemplo aqui, os líquens, que é uma associação de algas com fungos. Essas algas são muito importantes. Eles são bioindicadores de poluição. Elas são sensíveis a poluentes e acabam morrendo. Então vão ter 3 tipos de líquens: crostoso, folhoso e frutificoso. Vocês podem ver aí na imagem aí. É muito importante. E na questão alguns deles, o famoso maná lá que o povo hebreu comeu, aquele maná que caiu do céu, são líquens. Isso é muito importante. Então, esses líquens, eles são o primeiro a colonizar um local. Então, eles são uma comunidade pioneira para preparar aquele local lá na sucessão ecológica. Beleza? Vamos que vamos. Aqui, olha só, biodiversidade. Então, cada líquen é formado por estruturas chamadas de sorédios. Beleza? E essas algas podem ser as clorófitas, podem ser as cianobactérias também, que vai estar associada com fungos. Beleza? Vamos que vamos!
E aqui mostrando uma micorriza, aqui um cogumelo associado a raízes. Geralmente o cogumelo ele vai dar alguns nutrientes para a planta e a planta vai dar alimento para o fungo. Beleza? Vamos lá, vamos que vamos. E importância farmacêutica, o fungo é muito importante porque ele produz o antibiótico. Então, o primeiro antibiótico a ser produzido pelo cientista Fleming, na verdade, ele descobriu de forma acidental. Então, lá o estagiário dele lá acabou contaminando a cultura de bactéria, mas ele percebeu que essa cultura da bactéria não crescia onde tinha a colônia de fungos. Então ele percebeu que o fungo produzia uma substância que inibia o crescimento da bactéria. Então ele chamou essa relação ecológica de amensalismo ou antibiose. E como o fungo é da espécie Penicillium, a substância ele chamou de penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Então, esse fungo ele é do Ascomycetes, que não tem frutificação, é até bonitinho por sinal, e é um ser vivo que produz substância antibiótica, que é usada nesse tratamento das bactérias, que revolucionou a medicina. Então, os fungos têm importância farmacológica na produção de antibióticos, substâncias como a neomicina, bacitracina, cefalaxina, por exemplo, e são extraídas dos fungos. Beleza? Vamos que vamos. E os fungos são causadores de doenças também, seja em plantas como animais. Nas plantas causam a vassoura de bucha, vocês estão olhando, a folhagem do café, a ferrugem do café, e também na semente da soja, feijão e amendoim, que é o fungo Aspergillus. E na espécie humana temos as famosas micoses, que são doenças, conjunto de doenças causadas por fungos. Então, o agente etiológico aí são fungos. Então, entre elas temos o pé de atleta, conhecido como frieiras, as caspas, seborreia, a quirana, que dá lá no cabelo, a impinge, o pano branco, a candidíase, tanto a bucal como a genital, como você está olhando na imagem. Então, a candidíase, ela pode considerada uma IST, que ela pode ser transmitida via sexual, mas também com compartilhamento de roupas íntimas, até falta de higiene da parte genital. Mas também a Cândida albicans, ela já convive na nossa pele, né? Quem é hospedeiro competente não vai ter essa, dificilmente tem, a não ser que eu esteja com a imunidade baixa, que saia a Cândida causa as infecções. A maioria dos fungos a maioria das micoses são superficiais, não causam uma morte de indivíduo, causam prejuízo só estético, morre em cima de desgosto, né? Como fala o outro. Então, por que é tão importante? Geralmente é a parte mais úmida que dá. Usar muito chapéu, o couro cabeludo fica úmido e cresce a caspa, a seborreia. Quirana, dormir de cabelo molhado, depois do garapé também, é comum dar esse fungo, que é a quirana, que é um ascoma, inclusive, tipo ascoma. O pano branco mesmo. Então as partes ficaram um tempo calçado, às vezes de calça, imunidade baixa como semicose. E claro, principalmente tomar banho em piscinas públicas, que entra todo tipo de pessoa. Então eu não recomendo você tomar banho em piscinas públicas. Beleza? Vamos que vamos! Reprodução dos fungos. Então, os fungos podem ser produzidos de forma assexuada, que é justamente sem a mistura de material genético, onde não há variação genética. Que pode ser por bipartição, produção de esporos e brotamento. E a bipartição dos fungos unicelulares é semelhante à bipartição das bactérias, que eles vão se dividir em dois geneticamente idênticos. Muitas espécies de fungos têm ciclo de vida alternando, assexuado e sexuado. O brotamento é quando o fungo vai produzir uma célula igualzinho ao anterior. Ele pode se desprender ou pode continuar ligado formando colônias. Fungos, assim como as bactérias, formam colônia, que é uma relação ecológica. Tá? E mostrando a imagem aí, vamos que vamos. Aí a reprodução das leveduras por brotamento. Então
Então vai formando tipo brotinhos, que ele pode se soltar ou pode permanecer unido formando colônia. Beleza, vamos que vamos. Aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre o reino fungi. Espero que vocês gostaram dessa aula. Não esqueçam de colocar os comentários aí no nosso vídeo. E claro, até a próxima aula. Um coração e um beijão do Carvalhão.